A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 21 e versículo de número 12 ao 15, que vai nos dizer assim: Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes nos caminhos dos reis de Israel, e induzistes a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, uma palavra forte, né, irmãos? É uma palavra que fala aqui sobre o rei Jeorão. E uma profecia aqui do profeta Elias, do que aconteceria com este rei que agiu maliciosamente. Esse rei chamado Jeorão, ele era filho do rei Josafá, um rei piedoso, um rei bondoso, mas Jeorão não andou nos caminhos de seu pai, como o próprio Elias, ele disse aqui na carta que ele mandou para Jeorão. E ele agiu maliciosamente. Ele andou, irmãos, seguindo os passos de Acabe. Ele andou fazendo aquilo que desagradava a Deus. Este Jeorão era genro de Acabe, casado com a filha de Acabe. Então nós observamos, irmãos, que ele já tinha uma aliança que não era boa. Já começou por aí. A aliança do casamento dele foi uma aliança que não foi boa. A Bíblia diz que por ele ser o primogênito de Josafá, Josafá deu para ele o reinado. Então ele já tinha o reinado nas mãos. Ele não tinha necessidade nenhuma de matar os seus próprios irmãos. Ou seja, ele não tinha necessidade nenhuma de tocar naqueles que eram do mesmo sangue dele. Você vai observar, irmãos, que ele foi um rei perverso. E houve uma paga de Deus para ele, porque toda perversidade que o ser humano faz, ele recebe uma rabacandarasto paga. Declare comigo, toda maldade que o ser humano faz, ele recebe uma paga. Toda maldade que o ser humano faz, ele recebe uma paga. Versículo 3 e 4. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata e ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Ou seja, além dele ter o reino, irmãos, ele ficou muito bem, muito estabilizado. O pai dele deixou muitas riquezas para ele, mas isso não foi o suficiente. Ele mesmo assim ainda quis agir com maldade. Versículo 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Ou seja, ele agiu com maldade, irmãos. Você vai observar que ele agiu realmente a sangue frio. Mesmo ele já tendo o que ele queria, mesmo ele reinando, tendo riquezas, ele resolveu tocar nos próprios irmãos dele. E Deus não ia deixar isso sem paga, porque nós sabemos que o nosso Deus não compactua com a injustiça. Não adianta, irmãos, pode ser quem for. Se for injusto, paga. Se for injusta, paga. Porque Deus, ele tem rabacandarasturabai, os feitos de cada um diante dele. E ele sabe quem é como Jeorão. Ele sabe quem age maliciosamente. Tem pessoas aqui que já estão entendendo. Porque tem gente que agiu maliciosamente contra você, contra os teus, contra a sua casa. E Deus está dizendo, eu vou cobrar. Eu vou cobrar, eu vou fazer justiça. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jeorão, ele reinou 8 anos em Jerusalém. Às vezes a gente vê o tempo passar e a justiça não acontecer. E parece o quê? Que Deus nos esqueceu. Parece o quê? Que Deus não vai cobrar. Imagine as pessoas de Judá, de Jerusalém, olhando para este rei perverso, vendo o mal que ele tinha feito e pensando, cadê a cobrança?
Cadê a retribuição? Porque é assim que nós nos posicionamos quando nós vemos pessoas que são más, que são perversas, que são ruins se criando. Nós pensamos muitas vezes o quê, irmãos? Que Deus não vai fazer justiça. E tem gente que chega até a pensar que Deus nem existe, rabacandarasto, por não cobrar logo o mal que pessoas fizeram. Porque o que ele fez foi um ato de muita crueldade. Mas Deus, irmãos, ele tem um tempo para fazer justiça. E a gente aprende isso ao longo da leitura na Bíblia Sagrada. Nós entendemos que Deus não age no nosso tempo, entende, irmãos? Porque ele tem um tempo perfeito para tudo. E ele sabe como fazer justiça, porque a justiça de Deus não é minha nem sua. Eu costumo sempre dizer isso. E eu sempre vou bater nesta tecla, peço a Deus estrutura para a justiça de Deus, porque às vezes, irmãos, é uma justiça forte. Às vezes vai ser algo que você nunca imaginou que aconteceria. E Deus vai fazer justiça fortíssima. E nós precisamos estar preparados para ver, para ouvir, para saber a justiça de Deus. Você vai observar, irmãos, que o profeta Elias deixou bem claro que Deus não se agradava dos caminhos que Jeorão andava. E que Deus sabia o que ele estava fazendo. Que ele estava induzindo ali a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém. Segundo a idolatria da casa de Acabe, que era sogro de Jeorão. E Deus ainda deixa mais claro ainda que ele também tinha matado os irmãos da casa dele, os irmãos do pai dele ali, que eram da própria casa, o próprio sangue. E que Deus sabia que os irmãos dele eram melhor do que ele. Você observa isso, irmãos. Ele matou os irmãos que eram melhor do que ele. E Deus deixa bem claro, eu sei de toda a maldade que você fez. Aí você pensa que o que lhe fizeram passou desapercebido. Aí você pensa que o mal que te causaram, Deus não viu. Não, irmã, tem tantos anos que eu acho que Deus não vai cobrar não. A pessoa tá aí vivendo. Pois é. Depois de matar os irmãos dele, Jeorão reinou. Como se nada tivesse, rabacandarasto, acontecido. Ele estava reinando, cheio de riquezas, de posses que o pai dele, Josafá, tinha deixado para ele. Não tinha mais irmãos nenhum para dividir, agora era tudo dele. Porque o que, irmãos? Ele era egoísta, ele queria tudo para si. E Deus só observando. Mas também, irmãos, quando chegou o tempo da justiça de Deus, Deus deixou bem claro, através de uma carta do profeta Elias para Jeorão, dizendo: o tempo da cobrança está chegando. Ramando raia candarastui. Declare comigo, eu creio que o tempo da cobrança de Deus está chegando, haverá justiça. Eu creio que o tempo da cobrança de Deus está chegando, haverá justiça. Deus é justo, viu, meu irmão? Deus é justo, viu, minha irmã? E ele nunca compactua com a injustiça. De maneira nenhuma. Deus vai assinar embaixo, Deus vai concordar, Deus vai ajudar, auxiliar pessoas que andam na maldade do seu próprio coração. Deus deixa bem claro, sei todos os feitos de Jeorão. Deixa bem claro, Elias, para ele na carta, que eu sei de tudo. Deixa bem claro que nada passou desapercebido, porque eu vi tudo, Rabaia, Candaraço. Declare comigo, meu Deus vê tudo. E nada passa desapercebido aos olhos dele, ele conhece toda a injustiça. O meu Deus vê tudo. E nada passa desapercebido aos olhos dele. Ele conhece toda injustiça, porque Deus conhece, irmãos, todo mal, toda injustiça. Tudo aquilo que foi feito, levantado, arquitetado, planejado, rabacandará, surabaia contra nós, Deus, ele sabe. E ele também tem o tempo de cobrar. E Deus deixa bem claro o que aconteceria, versículo 14. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos e as tuas mulheres e todas as tuas possessões. Versículo 15. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Irmãos, o nosso Deus, depois que falou aqui, ele começou
a fazer acontecer aquilo que foi dito na carta que o profeta Elias mandou para Jeorão. Versículo 16 e 17, você vê logo acontecendo. Não foi uma profecia que demorou anos e anos para se cumprir. Foi Deus falando e despertando inimigos contra ele e fazendo a justiça acontecer. Foi Deus falando e a palavra cumprindo. E hoje Deus diz para você: eu estou falando e a justiça vai se cumprir, não tardará. Eu estou hoje marcando encontro contigo para você ouvir esta palavra, porque a justiça que eu farei não tardará, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, que estão do lado dos etíopes. Versículo 17. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Você observa aqui que o que foi escrito no versículo de número 14 se cumpriu no versículo de número 17, não tardou. Aí você vê o que foi escrito no versículo de número 15 se cumprindo no versículo de número 18 e 19. Você vai ver aqui, a profecia não tardou de acontecer. E hoje Deus fala com pessoas aqui de maneira clara: não vai tardar de acontecer a justiça na sua vida. Versículo 18 e 19. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, conforme o que Deus havia usado o profeta Elias para falar na carta. Lembra? Que ele teria uma enfermidade nas entranhas que aumentaria dia após dia, até que saíssem as entranhas dele. Ou seja, irmãos, a morte desse rei chamado Jeorão, que foi filho de Josafá e genro de Acabe, foi uma morte terrível. Foi uma morte, irmãos, onde teve muitas agonias. Esse homem sofreu muito para morrer. Porque Deus deixou bem claro, o pecado dele era gravíssimo e ele ia pagar. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Ninguém brinque com Deus não, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que de Deus ninguém zomba e nem escarnece. Deus não é menino, já dizia minha avó. Deus não é menino, não é brinquedo. Deus é santo, é perfeito e é justo. E hoje ele está dizendo: a minha justiça será fortíssima. Eu executarei justiça. Declare comigo: o meu Deus está me preparando, porque a justiça será forte. O meu Deus está me preparando, porque a justiça será forte. Irmãos, tem justiça que a gente tem que ter estrutura para ver, para ouvir, para saber, porque tem coisas que são muito fortes. E Deus está dizendo: pois é, hoje eu estou lhe dando uma estrutura mesmo, porque vai ser forte o que eu vou fazer. Versículo 19. E aumentando dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade. Ou seja, irmãos, assim como o profeta Elias falou, aconteceu dia após dia. Aquela doença foi aumentando ao cabo de 2 anos. Foram 2 anos de sofrimento. Foram 2 anos de leito, de dor, irmãos, de angústia na vida desse rei chamado Jeorão. Foi uma justiça que realmente foi dolorosa e prolongada. Ele ficou 2 anos sofrendo com uma enfermidade terrível. E a Bíblia deixa bem claro que ela aumentava dia após dia. Não era, irmãos, mês após mês ou ano após ano, não. Dia após dia, ou seja, todos os dias, este homem agonizava de tanto sofrimento que ele estava enfrentando, conforme o que as escrituras dizem, conforme a profecia do profeta Elias, que se cumpriu na vida do rei Jeorão. Então, realmente foi uma justiça fortíssima, que saíram as entranhas dele por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. Irmãos, você vai observar aqui que foi algo muito forte, que este homem morreu com terríveis agonias. Este homem morreu de maneira terrível. Versículo 20. Vamos ler o restante do versículo 19. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Versículo 20. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E aqui é mais forte de tudo, ó. E se foi sem deixar de si saudades. Este homem se foi. Ele era tão ruim, irmãos, que ninguém sentiu saudade dele.
Foi algo tão terrível na vida dele que ele morreu sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ele não foi sepultado no sepulcro dos reis. Ou seja, nem na sua morte ele não teve honra. Por quê, irmão? Por quê, irmã? Porque ele havia plantado a malícia. Ele havia plantado o mal, ele havia feito coisas terríveis diante do nosso Deus. E tudo que o homem planta, ele colhe. Este homem colheu com terríveis agonias, colheu com enfermidade que saiu as entranhas dele ao cabo de 2 anos que ele sofria dia após dia. E colheu também em um sepultamento indigno, porque não era um sepultamento digno de rei. Ele não foi sepultado no sepulcro dos reis e ainda se foi sem deixar de si saudades. Ainda se foi sem as pessoas, irmãos, terem um apreço por ele, dizendo, aquele rei era um rei bom. Não teve isso. Ele não teve honras nem na sua morte. Por quê? Porque ele plantou. Tudo que o homem planta, ele colhe. E tem pessoas que vão colher. Tem gente que pensa que vai colher depois que morrer, mas não. Tem gente que vai colher ainda nessa terra. Georão, ele colheu ainda nessa terra, Arabacandarasto, parte do mal que ele havia feito. E tem gente que não vai descer a sepultura só e pronto, não. Tem gente que vai colher ainda nessa terra o mal que plantou, para entender que de Deus ninguém zomba e nem escarnece. E ninguém pode, irmãos, brincar com o nosso Deus e nem com aquilo que pertence a Ele, porque Ele é todo poderoso. Deus, Ele cobrou de maneira forte. E Deus está dizendo, eu vou cobrar a injustiça que te causaram. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecermos, Pai, por esta palavra, pela Tua justiça, meu Senhor, porque sim, o Senhor é um Deus justo, é um Deus que cobra, é um Deus, meu Deus amado, que faz a vingança acontecer segundo a Tua própria vontade. O Senhor deixou bem claro que não deixaria sem paga a maldade de Georão, e hoje o Senhor está deixando bem claro para o Teu Filho e para a Tua filha que o mal que plantaram contra ele, que o mal que plantaram contra ela, o Senhor não vai deixar sem paga. Mas o Senhor vai cobrar e a justiça será tua, será forte, e não tardará de acontecer. Assim como as palavras que estavam na carta do profeta Elias para o rei Georão não demoraram de se cumprir, hoje o Senhor está dizendo, não vai demorar de acontecer justiça, e tu saberás que eu sou Deus que cobro, tu saberás que eu sou Deus que faço vingança, tu saberás que eu sou Deus que cobro do injusto, da injusta, que te fez o mal, e estava pensando que não ia ter uma paga. Deus, obrigada, porque o Senhor conhece os feitos dos homens, o Senhor sabe quem é bom e quem é ruim, e eu sei, Pai, que o tempo da colheita chegou. Pessoas vão colher aquilo que elas plantaram, a maldade, a malícia, chegou o tempo delas terem uma colheita, porque do Senhor ninguém zomba e nem escarnece. Como o rei Georão morreu em terríveis agonias, tem pessoas que vão passar por agonias terríveis porque tocaram aonde não era para tocar, e o Senhor fará justiça. A justiça está nas tuas mãos e é o Senhor que vai executar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja
ministrado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você que a justiça dele chegou. Vai acontecer como num piscar de olhos, porque Deus sabe a maldade, Deus conhece a malícia e ele não vai deixar sem paga aquilo que pessoas fizeram, que Jeorão fez, ele colheu. E Deus diz para você, ainda nessa terra, tem gente que vai colher a maldade que te causou. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e essa justiça na sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém. A justiça de Deus não tardará. Deus está te dando a estrutura. Que Deus te abençoe.